Será que esse vídeo chegou até você porque Deus está falando com você? Ou é apenas o algoritmo fazendo o trabalho dele? A gente tem vivido com tanta tecnologia ao nosso redor, o algoritmo sempre sabe o que a gente quer, o que a gente precisa. Nessa altura do campeonato, eu acho que você já sabe como o algoritmo trabalha, né? Você mostra interesse em um post e assim que você curte, comenta ou compartilha com alguém, o algoritmo entende que aquilo foi interessante, que você gosta daquilo. E assim ele vai te mandando vários posts sobre isso. Às vezes é de uma forma bem escancarada e até chata. Você começa a ver tudo repetido, mas às vezes é sutil. E eu acredito que é nessa forma de sutileza que às vezes a gente confunde com aquela coisa, eu acho que Deus está falando comigo através desse post do Instagram. Mas nem sempre. Para vocês terem uma noção, a tecnologia ela tá tão avançada que às vezes você conversa sobre um determinado assunto com um amigo, uma amiga, e se o teu celular, algum dispositivo estiver perto, acredite se quiser, depois da sua conversa, você vai ver posts aparecendo a respeito daquela conversa que você teve. Chega a ser bizarro, ao mesmo tempo que ela é uma bênção na nossa vida, ela pode ser também uma maldição, dependendo da forma que a gente utiliza isso. E a gente precisa ter muita sabedoria sobre o que acessar, como colocar realmente isso na nossa vida de uma forma saudável. E é aí que a gente entra naquele ponto de, será que é Deus falando comigo ou é apenas o algoritmo? Muitas das vezes, quando a gente está na nossa vida cotidiana, naquela outra rede vizinha, aparecem algumas coisas que, se a gente não estiver com um relacionamento com o Senhor, a gente vai deixar ser enganada. O algoritmo, ele tá acontecendo, ele tá fazendo o trabalho dele, mas a gente, como cristão, precisa aprender a discernir a voz do Espírito Santo. Deus pode falar com a gente de diversas maneiras, através da natureza, através de louvores, pregações, através da vida de um amigo. Quando o amigo manda uma coisa e você fala, nossa, eu precisava ouvir isso. Através da sua igreja local, através de um grupo de células. Enfim, a forma que o Senhor se comunica com a gente, ela é diversa. Mas nós precisamos aprender a caminhar em relacionamento com Deus para começar a entender de uma forma mais eficaz quando é Deus que está falando com a gente. Eu não sei vocês, mas ao passar da minha vida, eu tive bastante experiência com Deus e eu comecei a aprender a forma que Ele fala comigo e que é certeiro, que eu consigo entender. Então é como se fosse o nosso modelo de comunicação, digamos assim. Que o meu modelo de comunicação com Deus, a forma que eu tenho clareza que é a voz dele, é diferente do modelo de comunicação do meu marido, por exemplo. E como cristãos, nós precisamos entender isso. Qual é a forma exata que Deus fala com você? Mas é claro que você precisa ter como instrução primordial na tua vida, coloque isso na tua cabeça, a palavra de Deus. A Bíblia é o primeiro meio de comunicação que o Senhor tem conosco. Tudo que a gente precisa saber fazer já está aqui. Então a gente precisa ler a palavra. Eu sempre foco muito nisso quando eu estou aconselhando pessoas da minha célula, amigos, de que ler a palavra é primordial. Se você é cristão e nunca nem sequer leu uma vezinha só a Bíblia completa, eu sinto muito em dizer, mas há um problema em você. Se você diz que ama tanto a Deus, que você ama tanto a sua bondade, a sua fidelidade, as suas infinitas qualidades, como você não ama a palavra dele? Então, o primeiro meio de comunicação do Senhor é a Bíblia. Não adianta você pular de post em post falando, nossa, Deus falou comigo aqui, Deus falou comigo ali, se a tua Bíblia está fechada. E é aí que a gente entra no tópico principal desse vídeo, é Deus ou algoritmo. Como você vai saber que é Deus falando com você através de um post, vamos dizer assim, se você não conhece a Deus, se você não conhece a forma que Ele fala, se você não conhece o caráter e nem a natureza dele. Nunca vai nos dar um direcionamento, uma palavra contra Ele mesmo, contra o caráter dele, contra a natureza dele.
Então, quando você vê esse tanto de postagens, tantas coisas, é Deus falando com você, escolha a palavra do dia, e aí você tá lá toda eufórica, só com palavras de bênção, ai, glória a Deus, aleluia, Deus falou comigo na internet, mas você não abre a sua Bíblia para ouvir, para ler de fato o que Ele tem para você, então, minha amiga, você tá comendo migalhas. Para de ficar achando que Deus está falando com você através disso daqui, no seu scroll infinito, quando na realidade você está comendo migalhas. Quando na realidade Deus quer falar com você através da palavra dele. Como eu disse, não é pecado, tá? Você procurar palavras, pregações, até mesmo esse vídeo que você está vendo aqui hoje. Eu quero que você escute, mas que você também peça para o Espírito Santo discernir. Você não precisa acreditar em tudo que eu falo ou seguir o que eu estou falando, mas começa a ver as coisas com um tom de o que o Espírito Santo acha disso. Não vai entrando em qualquer coisa e fazendo isso como tua verdade absoluta. Peça discernimento para o Espírito Santo. Então, o ponto desse vídeo é trazer para você esse despertar que você não pode ser alimentado somente por uma tela. Você precisa ser alimentado na fonte. Você não pode ficar cavando cisternas para si mesmo. Você precisa ir na fonte de água viva. Muitas das vezes a gente quer que o Senhor fale conosco aquilo que Ele está falando com outra pessoa. Por exemplo, você segue aquela influencer cristã que é muito legal, eu sigo muitas, só que às vezes elas compartilham uma coisa que você necessariamente não está vivendo. E aí eu faço esse questionamento. Você assiste os stories da blogueira cristã, Deus está falando comigo isso, meu devocional foi isso. E aí eu retorno uma pergunta para você. O que Deus tem falado com você? Só que o Senhor, Ele tem uma mensagem para a sua igreja, isso é claro, mas existem mensagens específicas para cada um de nós. Tem mensagens e direcionamentos para cada um de nós. Um vídeo pode trazer esse despertamento do que o Senhor quer falar com você? Ele pode ser o pontapé inicial, mas o aprofundamento vai ser na palavra. Comecem pensando naquela imagem do iceberg, eu vou tentar colocar aqui para vocês. Mas enfim, pense nisso aí. A internet, os conteúdos cristãos, ele é só a pontinha do iceberg. Mas e o profundo? O que Deus está falando com você e para você nesse tempo determinado? Você sabe me dizer? Você sabe responder para si mesmo? O que Deus está falando para mim agora? Nessa estação, nesse tempo, para esse momento? Qual é a palavra norte para esse momento na minha vida? A resposta não vai estar na internet. Vai estar na palavra. Então, se você quiser saber se é Deus falando com você através de diversas plataformas, para um pouco. Fala, Pai, o que o Senhor quer de mim agora? Me dê um direcionamento. É o Senhor que está falando comigo através dessas coisas? Amém, mas eu quero um aprofundamento. Eu quero que o Senhor venha me falar na tua palavra o que o Senhor quer de mim. Som do meu coração. Peça discernimento para Deus em tudo. Entende que a sua vida é guiada pela palavra, então ela precisa ser um todo na palavra. O seu pensar, o teu respirar, o teu agir, as tuas atitudes precisam estar alinhadas com a palavra de Deus. Então, todas as vezes que você estiver nesse lugar do Instagram, recomendar sempre a mesma coisa, e você, ai meu Deus, é Deus falando comigo, fecha isso daqui, entra no teu quarto, fecha os olhos, vai pro teu secreto e pergunta, Deus, qual é a palavra para esse tempo, para minha vida? O que o Senhor quer fazer de mim? O que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer me moldar? Eu acho que tem faltado muito isso nos jovens de hoje em dia. Parar um pouco de performar e voltar para o lugar de origem, voltar à palavra. Sai um pouco disso daqui e volta um pouco para a sua vida fora das telas. Eu passei 4 semanas, eu passei 3 semanas, eu passei as últimas semanas longe do Instagram e assim, eu comecei a ver que os vícios, ele só muda
a embalagem. Se uma coisa te prende e você não consegue sair ou você não consegue viver a sua vida sem aquela coisa, é um vício. O que muda um vício de um celular para um viciado em droga é a embalagem, o celular e droga. Só isso. O sentimento, a sensação de precisar daquilo para viver é a mesma. O celular ele tem tanto esse poder de nos prender que a gente precisa agora saber como lidar com ele. Aprender novas formas de lidar, sabe? Tá entendendo o que eu quero dizer? Então a gente precisa aprender. Se eu vou assistir um filme, eu não vou deixar o celular perto, porque infelizmente eu vou ser tentada a assistir enquanto eu estou mexendo no celular. O celular vai ficar então em outro cômodo. Se eu preciso ter um tempo com Deus, eu tenho meu tempo aqui. Se eu sei que eu estou tentada a pegar meu celular e mexer, eu vou colocar ele em outro cômodo. Então, infelizmente, a gente vai precisar aprender formas de lidar com este aparelho, formas de lidar com a tecnologia que avança cada dia mais. E nós, como cristãos, precisamos questionar isso em todo o tempo, como eu falei. Ela pode ser uma bênção, ela pode ser uma ferramenta para alcançar vidas, para trazer uma palavra de Deus para as pessoas, ou ela pode ser uma maldição, no sentido de nos aprisionar, no sentido de trazer um vício, no sentido de achar que Deus está falando com a gente, quando na verdade é o algoritmo. O meu convite para você hoje é: voltemos à palavra, meditar em tudo aquilo que o Senhor já nos deixou. Então eu quero também, além de falar sobre isso, é propor um desafio para você. Se você nunca ficou semanas ou um mês sem Instagram, sem celular, faça esse teste e se avalie como você passou esse tempo. Um exemplo prático agora pra gente finalizar o vídeo é: se Deus está falando com você na palavra, nos seus devocionais, tá vindo no teu coração um desejo de estar mais retraída, de estar mais debruçada na palavra, de passar menos tempo em mesas lotadas e priorizar mais o íntimo, o secreto. Deus já está falando isso com você, Ele já começou a falar isso com você, e aí você começa a ver vídeos como esse, por exemplo, ou outros vídeos falando sobre o descanso, falando sobre pausas, falando sobre voltar ao silêncio, ficar no secreto. Sim, então é Deus falando com você através dessas ferramentas que eu citei. Perceba, o primeiro lugar que Deus falou com você não foi na rede social, foi na palavra. A rede social, então, foi um complemento de algo que Deus já estava gerando no teu coração. Esse é um exemplo prático. Agora, se do nada começou a aparecer um monte de postagens sobre determinada coisa, não se precipite em achar: nossa, Deus está falando comigo sobre isso, hein? Não se precipite. Faça aquilo que eu comentei no começo do vídeo. Mas Deus falando comigo? Nossa, estou vendo muito sobre isso. Será que Deus está falando comigo para eu abrir uma empresa? Para eu começar um negócio? Só está aparecendo isso para mim. Vídeo, live, aula. Calma. Vai na palavra. Faça oração. Fale com Deus. Deus, qual é a sua palavra para mim? É o momento de eu abrir uma empresa? É o momento de eu fazer tal coisa? Entende? Não mude a ordem das coisas. Então, volte para a palavra, fale com o Senhor e com certeza Ele vai te responder. Se o teu coração já está calibrado, né, neste lugar de buscar o Senhor, você vai ter o discernimento necessário para saber se é Deus ou o algoritmo. Bom, espero que esse vídeo tenha feito sentido. Um beijo e até a próxima. Tchau!